A teoria do conhecimento se caracteriza por uma preocupação com a busca de princípios gerais que permitam formular crenças verdadeiras sobre a realidade. Oi pessoal, tudo bem? Vamos à nossa videoaula sobre a semana 4 do volume 1 do PET Filosofia, ok? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho para que você possa receber as notificações para as próximas aulas. Nós vamos ter outras aulas. Começando hoje com essa citação, podemos perceber o seguinte, o que a gente já discutiu outras vezes. Para ser uma filosofia de qualidade, existem certas características básicas. Uma das mais importantes está na afirmação que a gente iniciou essa aula. Vamos lá. A teoria do conhecimento se caracteriza por uma preocupação com a busca de princípios gerais que permitam formular crenças verdadeiras sobre a realidade. Olha, perceba que para você entender o mundo de forma correta, é essencial você entender ele completamente. Porque se você entender ele de forma incompleta, isso pode te levar a tomar decisões erradas também. Bom, nós podemos nos perguntar, tem uma forma de entender corretamente, verdadeiramente alguma coisa? Essa é uma pergunta da teoria do conhecimento, da epistemologia. Quem primeiro começou essa ideia e esse questionamento foi Aristóteles, um dos primeiros filósofos, né, da Idade Clássica, que ele declarou ser fundamental estudar o procedimento correto que deve orientar uma investigação, seja em qual área for. Foi então que ele criou a lógica. Né? O que seria a lógica? Conjunto de regras formais que servem para ensinar de maneira adequada de se produzir argumentos, raciocínios, proposições, frases e juízos. Então, olha só. O método lógico do Aristóteles formulou, ele chamou de silogismo. A forma de construir esses argumentos, essas estruturas, de como é que você vai analisá-las, ele chamou isso de silogismo. Está aqui o conceito. É um raciocínio dedutivo, ou seja, ele vem da mente, do seu pensamento. Ele não precisa de ser um fato. Ele pode ser uma teoria, uma ideia, o que for. Ele tem que ser um raciocínio dedutivo, estruturado formalmente, a partir de duas proposições, que ele chama de premissas, das quais se obtém por inferência, ou seja, uma atuação, uma análise sobre algo que se diz, uma terceira, que é chamada de conclusão. E aí está um exemplo. Vamos dizer o seguinte, todos os homens são mortais. Proposição. Segunda proposição, os gregos são homens. Conclusão, logo, os gregos são mortais. Isso é um silogismo, muito simples. Olha, para o Aristóteles, no pensamento dele, ele pressupõe que tem uma maneira onde sempre seja possível encontrar a verdade, evitando ou demonstrando inconsistências. A gente só conseguiu desenvolver isso mais no século XX, com um matemático, lógico e filósofo chamado Friedrich Frege, 1848 a 1925. Ele trabalhou na fronteira entre a matemática e a filosofia. Tá? E ele criou a lógica chamada uma lógica da matemática moderna. Ela é estudada até hoje e usada em muitas coisas. Bom, vocês vão ter aí um exercício de aplicação do processo de silogismo nas três perguntas que estão aí no PET, na sua página 93. Mas, como aplicar profundamente uma forma de pensar mais estruturada e lógica? Tá? O que está no PET é simples, vocês vão conseguir, isso até sem explicação, vocês vão conseguir fazer. Mas, como nós estamos na última semana, eu proponho você um desafio de lógica e as experimentações das consequências desse exercício lógico. Tá bom? Você tem que ter em mente que os argumentos, as proposições e as ideias, a partir de fundo teórico, as induções, que são baseadas em fatos reais, advindos da experiência, eles podem ser usados para validar e invalidar, né, e dar novas perspectivas para as novas ideias. Ou criar
proposições sobre aquilo que você acha que está certo e às vezes não é. Tá? Então, eu proponho aqui para a gente fazer junto um desafio para esse final de percurso da quarta semana. Tá? E é um exercício de pensamento onde nós vamos fazer aqui. Tá? Algumas ideias eu já discuti com vocês, senão vai ficar mais fácil. Nós vamos fazer uma proposta do seguinte: um exercício de uma proposição lógica, ou seja, teórica, tá? Que não é provada, e um exercício de algo que é fato, beleza? Então, vamos entender qual que seria a primeira premissa. Vocês devem conhecer Agostinho de Hipona, também chamado de Santo Agostinho, filósofo do século III. Tá? No seu livro Confissões, no capítulo 11, no chamado livro 11, ele discorre lá sobre a natureza do tempo, a temporalidade. Tá? E esse é considerado o primeiro tratado mais teórico, né, sobre uma reflexão sobre a natureza da temporalidade que a gente tem notícia. Tenha em mente o seguinte: para Agostinho, ele era monge, cristão. Então tudo parte da ideia divina da eternidade, ou seja, o que é eterno. Eterno é aquilo que não tem começo nem fim. Ele simplesmente é um eterno agora. Tá bom? Então, quando você fala de eternidade, não tem começo nem tem fim. Tá? Ele existe só. Nós somos criaturas temporais, vivemos no tempo, mas, conforme Agostinho diz, Deus vive na eternidade, ele vê tudo, sabe tudo, então para ele não tem tempo, tudo é um eterno agora. Nesse livro, Agostinho coloca o seguinte: olha, o passado só existe em um lugar, na nossa memória. Tá? Não existe um passado físico, ele só existe na minha memória. O presente é aquele momento que você está vivendo agora. Opa, mas ele já passou. Então, o presente é um eterno deixar de ser. Ele é, e agora já não é mais, porque ele já virou memória, aquilo que eu vivi. Tá bom? Ele vive a memória no instante seguinte. E o futuro é aquilo que ainda não é, ele está chegando. Né? Ele está vindo. Quando ele chega, ele vira presente. E no instante seguinte já é passado. Então o futuro também não existe. Então, para Agostinho, o que importa é o presente. Porque o passado não existe porque está na memória. E o futuro também não existe porque ele ainda não é. Só existe o agora. Beleza? Primeira proposição. Primeiras ideias. Segunda proposição. Nessa proposição, nós vamos entrar na área da física. Tá bom? E aí eu vou chamar vocês a atenção para um fato. Dia 10 de abril de 2019, foi apresentado um estudo para um grupo de astrônomos de 40 países, mais de 200 pesquisadores. E eles divulgaram publicamente essa foto. É a primeira fotografia de um buraco negro. Tá? E aí foi noticiado em muitos lugares. O que era teórico Albert Einstein, agora tem uma evidência. É verdade, os buracos negros existem. O que era teórico matematicamente, agora a gente tem uma fotografia, ou seja, tem um fato. E aí nós vamos pegar apenas um aspecto que nos interessa nesse espetacular objeto da natureza, para a gente fazer essa análise lógica. Se você quiser saber mais sobre buracos negros, eu sugiro o filme Interestelar de 2014, tá bom? E se prepara para algumas surpresas. Tá bom? É um filme longo, mas é apaixonante. Pelo menos eu gosto. Um dos aspectos do buraco negro é que a sua gravidade é tão grande que ele distorce o espaço-tempo. E nem a luz pode fugir de lá. Por isso que ele é totalmente escuro. Tá? É um buraco mesmo. Um campo que você não consegue enxergar absolutamente nada. Agora eu disse, distorce o espaço-tempo. O espaço e o tempo também. Então, uma das situações do buraco negro é o seguinte: quanto mais perto do buraco negro,
o tempo vai se desacelerando para quem está olhando de fora. Para você, vamos dizer que você esteja entrando no buraco negro, o seu tempo não muda. Você tem a perspectiva daquele momento, do agora. Lembra o Agostinho? Não tem passado, não tem futuro, o que interessa é o agora. Beleza. Mas quem está do lado de fora, vendo você entrar, o tempo seu vai mudar. Tá? Vai desacelerando, ficando cada vez mais lento. Então, vamos pensar. E aí está um exemplo da aplicação da lógica silogística do Aristóteles, tá bom? Se à medida que eu chego perto do buraco negro, o tempo diminui, quando eu chegar no centro do buraco negro, o tempo vai ser igual a zero. Ou seja, o tempo para. Então, se eu entrar no buraco negro, quando chegar no centro, o tempo vai ser igual a zero. Maluquice. Mas o que isso tem a ver com Agostinho? Vamos relembrar. Na eternidade não há tempo, certo? Não tem início nem fim. Não tem passado nem futuro. É. A única figura para ele que é eterna, e aí eu estou falando do Agostinho, é a figura da divindade, Deus. Então agora a gente vai montar a estrutura silogística. Primeira premissa: Deus é eterno e nele não há tempo. Agostinho, uma pressuposição teórica. Premissa número 2. Fato físico. Não há tempo dentro do buraco negro. Certo? Conclusão ou tese, ou seja, ideia. Vamos lá. O que você diria? Pensa um pouquinho. Vamos colocar o seguinte. Você pode chegar a vários pontos. Vamos colocar só 2. Se tem um lugar onde o tempo não existe, no caso, buraco negro, e se Deus existe na eternidade, onde o tempo também não existe, então Deus mora no buraco negro. Olha que legal. Deus é eterno, é onde não tem tempo. Onde não tem tempo, no buraco negro. Então Deus mora dentro do buraco negro. Olha que legal. Segunda proposta. Se há um Deus eterno, então que ele existe além do tempo, que não reside em lugar algum, Deus, lembra que tem uma proposta do Agostinho em outra situação, que Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas o tempo para ele não existe. E no buraco negro, o tempo não existe, então Deus é o tempo. Que maluquice. Mas olha só, esse método pode apresentar novas propostas para a gente pesquisar. Seja ela teórica, física, mas onde a busca pela verdade é essencial. Repare que às vezes te deixou com mais dúvida. Mas não é isso que a ciência faz? De procurar entender o mundo e diminuir as dúvidas? E ela vai tentar evitar erro ou coisas que te levem a uma ideia falsa. Tá? Esse é exemplo de uma metodologia da lógica, tá? Nascida da filosofia. Então a lógica nasceu da filosofia como um instrumento. E hoje esse procedimento é desenvolvido por matemáticos, por físicos, teóricos do mundo todo, na ciência, na sociologia, na psicologia, tantos outros. Tá bom? Bom, se você gostou desse assunto, eu sugiro ler o livro Confissões do Agostinho, seu capítulo 11. Tá? O livro 11. E o livro Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Eu vou deixar aqui um resumo da Isabella Lubrano sobre esse livro, e que é muito bom para você poder ter uma introdução a essa ideia. Bom, as atividades do PET são simples, não necessita explicação, tá bom? Então, coloca a sua cabeça para funcionar e responde aí. Estamos terminando 4 semanas de estudo tutorado.
Próxima semana teremos um novo PET, se não mudar nada na situação da pandemia. Se você está atrasado, se atualiza, tá bom? Faça e encaminhe pelos meios que eu já passei para vocês. Tá? Olha, a gente sabe que não está fácil. O nosso mundo é digital, mais do que nunca agora. E eu já falei isso para vocês. Lembrem-se dos dinossauros. Quem não se adapta às novas realidades é extinto. Nós, professores, estamos nos desdobrando para ajudar vocês. Tá bom? Nessa transição. Não está fácil também para nós. Lembre-se que seu professor não é seu adversário, é seu companheiro de caminhada, o tutor, tá? Aquele que indica o caminho para vocês. Tá bom? E as possibilidades que o mundo não oferece. Você não está sozinho. Esse momento vai passar. E o mais o mundo nunca vai ser o mesmo. Tá? Não se iluda. Desejo a vocês bons estudos e a gente se vê na próxima semana. Até lá!